Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Esgrima Histórica. Pra quem não me conhece, na verdade eu ainda não sou historiador, falta algumas matériazinhas pra me formar, falta pouca coisa, tô no final aí, tô fazendo meu TCC já, em breve historiador. Entretanto, as matérias assim que eu busquei pegar principalmente no meu curso de História são muito focadas em Idade Média. Sendo que mesmo não formado eu já cumpri umas 6, 7 matérias de Idade Média, por aí. E agora iremos analisar o jogo Kingdom Come Deliverance, nos seus aspectos históricos. Eu também sou instrutor de esgrima histórica e fiz um vídeo anteriormente falando sobre a esgrima e o combate no geral em Kingdom Come Deliverance. Vocês podem dar uma olhadinha para vocês verem o vídeo em questão. Entretanto, no vídeo de hoje eu não estarei analisando o combate, eu estarei analisando todos os outros aspectos do jogo, inclusive o vídeo deve ficar um pouquinho maior até. Vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre arquitetura, nós vamos falar sobre roupas, nós vamos falar sobre muitas coisas, então vamos nessa. Então galera, eu peguei aqui o jogo em um momento, eu já vou passar pro próximo momento, mas primeiro de tudo, né, aqui é o quartinho que a gente tem. Vamos analisar algumas coisas. Primeira coisa, aqui tem uma lanterna. Idealmente essa lanterna estaria fechada do lado da frente também. Teria uma porta aqui e a vela seria colocada do lado de dentro como realmente está. Isso, esse papelzinho, ele serve para difundir a luz. Do mesmo jeito que a gente tem aquelas lâmpadas, que a gente encaixa aquele difusor embaixo e a luz difunde. Né? A gente tem isso até hoje e isso daqui era uma lanterna que tinha uma tecnologia bem parecida. A vela ficava dentro, você abria a portinha para trocar a vela quando acabasse. Tá de dia, então a gente apagaria as velas. Inclusive, aqui em cima, né, a gente tem um suporte aqui de vela com uma corda, né, que seria para onde você acende a vela. E dentro tem o que parece ser cera. Então isso daqui também era outro jeito bem comum, assim, de acender fogo. De novo, tá de dia, né, tem essa janelinha aqui, então a gente não estaria usando uma vela. Tem que apagar. Sobre a cama. Aqui pode-se ver, né, que é uma cama normal, só que o estrado dela é feito de cordas. Isso era muito comum na época, um estrado feito com cordas. As cordas, elas passam em formato de jogo da velha, ou hashtag, o que você preferir, e cobre a cama toda desse jeito. Aí por cima joga-se palha, ou qualquer tipo de forro que você queira usar, e você consegue dormir na cama com o estrado de corda. Ela inclusive fica bem molinha, fica bem gostosinha, meio que uma rede mais ou menos, né? Eu não vou dizer que não existiam casas feitas de tora de madeira, mas isso seria extremamente incomum, porque uma casa feita completamente de madeira desse jeito seria uma casa muito cara, né? Você tinha, aqui tem muito matéria-prima, e a coisa mais cara na Idade Média era a matéria-prima, não era o trabalho. O trabalho de qualquer pessoa era relativamente aos dias de hoje muito mais barato, enquanto que a matéria-prima, relativamente aos dias de hoje, era muito mais cara. Então, olha quanta madeira que tem nessa casa. São troncos e troncos de madeira. Dá pra ver aqui, ó, pela janela, que é literalmente tronco de madeira empilhado em cima de tronco de madeira. Eu não sou o maior especialista em arquitetura medieval, principalmente na República Tcheca, né, na Tchequia. Então, eu realmente não consigo dizer se isso daqui tá realmente errado ou se só é muito esquisito. Mas que é esquisito é. Por exemplo, a porta. Aqui nós podemos ver que são placas de madeira, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir a porta. Aqui, ó. Não são troncos de madeira inteiros, são placas, porque assim você economiza a madeira, né? Você pega só um pedacinho dela e coloca vários lado a lado. Então, assim é muito mais barato. Aqui você coloca, né? Tem até os pregos aqui, ó. Os pregos na época eles eram bem maiores do que são hoje, né? Não, os pregos pequenininhos assim era bem comum. Mas aqui tem um mecanismo de tranca, bem normal, né? A parte aqui pra você dar estrutura à porta. Aquele tipo de parede ali, pô, não consigo sair, tem um cachorro. A few moments later. Esse tipo de construção aqui seria muito mais comum. Que você tem... Good doggy, good boy. Que você tem os pilares da casa, né? Realmente aqui é a base de sustentação. Tem que ser madeira grossa, não pode ser tabuazinha de madeira. E dentro dessa base de sustentação, que são os pilares... Eu não sei se vai dar pra mostrar em alguma parte dessa parede que esteja desfazendo. Acho que não. Mas aqui dentro o que tem são galhos, muitos galhos. E eles são cobertos com uma mistura de lama, palha e adubo. Cocô. Então as paredes eram feitas assim.
as pilastras, né, a sustentação da casa, realmente feita de madeira grossa, né, como aqui a gente pode ver, é um pedaço de madeira bem grosso, mas isso era o que dava sustentação à casa, então precisava ser grosso, que nem esses pilares aqui, ó. São bem parecidos, inclusive, com esses pilares, os que estão aqui na parede. E aí, por dentro desses pilares, você fazia como se fosse uma cerca. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma cerca por aqui. Você fazia como se fosse uma cerca dessa daqui, ó, por dentro daquelas paredes, e depois jogava adubo em cima. E depois você pintava, né? Provavelmente você caiava e depois você pintava. Inclusive, aqui nós podemos ver que o segundo andar dessa casa realmente é feito de madeira, do jeito que eu falei. São tábuas de madeira. Não são, né, troncos de madeira inteiro. E, né, por cima do teto é jogado palha. Isso daí era um tipo de teto bem comum. Realmente era um teto mais humilde. Mas são camadas e camadas de palha. Isso daqui realmente dá pra ver que não é uma palha fininha. É uma palha grossa. Olha aqui quantas camadas de palha que tem. Então realmente protegia relativamente bem da chuva. Claro, uma tempestade iria acabar surgindo diversas goteiras lá em cima. Diferente de um teto aqui, que é feito de tijolos de madeira, digamos assim, né? Eram comuns também tijolos de cerâmica. Esse tipo de parede de pedra era também relativamente comum, mas principalmente a fortificações, né? Ou coisas que precisassem realmente segurar bastante. Eu não sei o quanto faria sentido uma parede de pedra desse tipo daqui estar construída justamente num barranco que não tem nenhuma serventia de defesa, né? É meio esquisito, mas às vezes só tinham pedra sobrando e jogaram aqui. Não é assim muito implausível, só é esquisito. Isso é meio esquisito. Aqui nós podemos ver, por exemplo, ó, uma plaquinha indicando onde é o lugar para se beber, né? A taverna ou alguma coisa do tipo. Isso era muito comum, porque, primeiro, o índice de literação, né? Quantas pessoas sabiam realmente ler e escrever, isso é uma coisa muito debatível, porque a gente tem que entender que a questão da leitura vai depender dos parâmetros usados. Não existia nessa época, por exemplo, acordo ortográfico, não existia jeito certo e errado de se escrever as palavras em grande parte das línguas. Algumas existiam sim, mas em grande parte não existia jeito correto e errado, você escrevia do jeito que você quisesse, desde que fizesse sentido para quem estivesse lendo. Então, era uma escrita muito freestyle. Era muito difícil dizer que alguém realmente estava escrevendo alguma coisa errada. Então, para saber ler e escrever, você decorava o som de algumas letras e você já saberia ler e escrever. O problema é realmente os parâmetros utilizados. Por exemplo, o que é saber ler e escrever? É saber ler e escrever na sua própria língua? É saber ler e escrever latim, o que era muito mais comum como critério para ser usado na época? É saber ler e escrever uma língua franca, como o francês? Claro que mesmo considerando qualquer um desses índices, ainda assim na época o índice de literacidade é muito maior hoje do que era na época, mas dependendo dos parâmetros esse índice vai mudar para a época. De qualquer jeito, né, isso daqui comunica o suficiente que isso daqui é uma taverna, é um lugar para você beber, além de chamar a atenção, né, uma coisa meio que de propaganda e publicidade, e isso serve em qualquer língua. Qualquer estrangeiro que passe vai saber. Isso daqui é o lugar de beber. Então, esses desenhos servem a passar essa comunicação, né? Passar essa informação de que é um lugar de bebida, sem precisar escrever qualquer tipo de palavra. Isso era muito comum na Idade Média. Aqui nós podemos ver várias cestas. Cestas sendo feitas, cestas prontas. E isso daqui era o meio de transporte de coisas, né? A sacola plástica não existe. Você ia no mercado com um cesto desse para trazer frutas, ou trazer uma galinha, trazer o que quer que seja. Você vai trazendo um cesto desse. Isso daqui é o que você usava para transportar de tudo. A não ser, claro, coisas mais pesadas que você levava em uma carroça, por exemplo. Olha que legal essa roupa. Essa pessoa tá usando... Essa pessoa tá usando um vestido de linho por baixo. Como tá muito quente, ela rolou as mangas para cima, o que é visto em algumas ilustrações da época, especialmente em pessoas do campo, que faziam trabalho físico, trabalho braçal. Então as mangas estão roladas para cima, o vestido de cima, né, provavelmente de lã, é de manga curta. Calma, senhora, eu estou falando do seu vestido. Volte aqui. Ela tá usando um capuz e está tapando seus cabelos.
Aqui nós podemos ver que o capuz tem fecho em botões e ela tem um broche ali no capuz, o que era muito comum o uso de broche no início ali do século XV, ainda era bem comum. No século XIV e início do século XV, esse tipo de broche era muito utilizado, especialmente em capuzes ou chaperons ou outras coisas. Como ela é uma mulher, e isso era muito comum à época, ela está escondendo o cabelo. Não era bem visto uma mulher casada, por exemplo, estar com o cabelo à mostra. O cabelo, mostrar o cabelo, era visto como uma forma de chamar a atenção de homens, ou dizer que estava disponível, né? Uma coisa bem de mulher solteira, bem de jovem. Mulheres casadas, não era recomendado você mostrar o cabelo. Não tô falando que ninguém nunca fez isso, mas era uma coisa que era má vista pela sociedade. E falando em má visto pela sociedade, eu tenho um pequeno spoiler aqui, mas eu preciso falar disso. Porque essa missão... Cara, esse jogo é genial. A sociedade na Idade Média, ela funcionava de um jeito que não é o jeito que a sociedade funciona hoje. Hoje a gente tem um individualismo muito grande na sociedade. Enquanto que na Idade Média, a ideia de comunidade era muito mais forte do que a gente tem hoje. Especialmente porque hoje as pessoas estão muito concentradas em centros urbanos muito grandes. Na época... Saúde. Na época, pequenos vilarejos, locais com uma população bem escassa eram muito comuns. Nessa época, a sociedade ela não funcionava como hoje, porque se preocupava com o bem da comunidade. Então, a história dessa mulher, e aí vem um spoilerzinho bem leve, que você descobre logo no início do jogo, se você for fazer a quest dessa família. Ela era parteira, e ela foi expulsa da vila, porque ela acabou perdendo uma criança e uma mãe durante um parto. Ambas morreram, e elas eram esposas e filhas de um grande proprietário, né? O proprietário da, aparentemente, a maior casa do vilarejo, ou uma das maiores casas do vilarejo, que tinha muita terra, plantações e tal. Então, ele juntou ali a população, argumentando que ela era uma bruxa, que ela era enviada do diabo e não sei o que, e ela era uma pessoa má, que matou propositalmente a criança sem abençoar ela com batismo, e aí a criança ia arder no inferno para sempre e tal. Ele criou uma história aí para argumentar, para expulsar ela. E a comunidade aceitou, porque para a comunidade isso era algo feito para o bem da comunidade. E é uma justiça local. Eles não recorreram a nenhum senhor para fazer isso. Eles não foram falar para a polícia, não denunciaram a nenhum tipo de tribunal. O que existia na época, é importante frisar. Existia a polícia, não como a gente conhece a polícia hoje, mas algo semelhante à polícia. Existiam tribunais de julgamento. Frequentemente o nobre local, ou então até mesmo o rei, dependendo do reino, né, julgava as questões. Então tudo isso existia, mas a comunidade resolveu em si própria o problema, afastando da comunidade a ameaça. Isso é o puro suco de Idade Média. É uma coisa que, assim, hoje a gente não veria, né? Era assim o pensamento e a cultura da Idade Média, né? Mas vamos analisar aqui a casa. Primeiro, olha esse banco. Ô, Matheus, que banco é esse, cara? Por que você tá falando isso do banco? Primeiro, a porra. Esse banco, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem 3 pés. Hoje em dia a gente não vê mais bancos de 3 pés. Mas bancos de 3 pés são mais econômicos. E por isso, na época, eles eram mais comuns do que bancos de 4 pés. Pra que 4? 3 você senta e continua sentado, né? Eles servem ao mesmo propósito. É uma mentalidade bem medieval. Eles não estavam preocupados com simetria do jeito que a gente é preocupado hoje. Então, isso daqui é um banco completamente aceitável e normal pra época. Outra coisa que é aceitável e normal, guardar lenha pro inverno debaixo da casa, né? Isso daqui também é o puro suco de Idade Média. É o puro suco de tempos até muito recentemente.
Mas você guarda ela aqui pra evitar molhar com a chuva, né? Porque a lenha ela tem que ser seca pra ela queimar, obviamente. Aqui, outra coisa importante, o banheiro, ou a latrina, ou como vocês preferirem chamar, é do lado de fora da casa. Porque não existia saneamento básico, né? O cocô vai aqui pro chão. Então essa porra aqui fede pra caralho. E você não quer isso dentro da sua casa. Então era um cômodo separado. Então tá chovendo, tá com vontade no banheiro? Muitas vezes não era cada casa que tinha o seu próprio banheiro não, era compartilhado às vezes. Porque é aquilo que eu disse, né? É uma questão de comunidade. A vida medieval ela é baseada na vida em comunidade. O individualismo não é tão bem visto e prezado como a gente tem hoje. A vida ela é toda pensada em comunidade. Um outro exemplo disso, que eu não achei aqui, são fornos. Na época era muito comum que você tivesse fornos comunitários, né? A padaria, por exemplo, o padeiro, ele tinha um forno na padaria dele, ele assava os pães, e aí o forno de pedra ficava quente. E aí as pessoas que quisessem poderiam ir e esquentar o que elas quisessem. Elas queriam assar uma torta, elas iam lá, usavam do forno que já estava quente, do trabalho do padeiro, assava a torta dela, depois a outra ia, assava o que ela quisesse, e era assim. Era uma vida em comunidade, em que todos se juntam pro bem e pro prol de todos. É mais ou menos assim que funcionava uma vila, uma comunidade medieval. E esse jogo acerta em ponto nessa sensação. Parece que a gente está sendo transportado para a Idade Média, especialmente aqui dentro. Pensamento medieval está muito bem representado nesse jogo. Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu posso trazer vídeos sobre mais coisas específicas, como analisar castelos. Eu posso analisar o sistema de forja, o sistema de alquimia. Alquimia eu não entendo tanto, mas eu posso pesquisar e trazer um vídeo pra vocês. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Então comenta aqui embaixo o que você achou de Kingdom Come Deliverance 2. Você já jogou o jogo? Você tá animado pra ver o pessoal jogando o jogo? Porque esse jogo tá sendo o jogo do momento, né? Quem sabe é o jogo do ano. Gostei muito desse jogo. Ele parece estar furando um pouco essa bolha, né? Essa bolha medieval em que eu produzo conteúdo, em que eu tiro renda, né? É meio esquisito, mas fico feliz. Se você quer ver mais conteúdo sobre esgrima, medievalidades no geral, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei se você gostou do vídeo. Se você não gostou, mas quer apoiar o canal também, pode deixar o gostei. Ajuda. Mas eu vou ficando por aqui, então até a próxima. Tchau.